Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Cheguei hoje às 8h30 da manhã, aqui em Uberlândia. Primeira coisa que eu fiz quando avistei Uberlândia foi parar o carro e orar, agradecer a Deus por estar aqui. Independe da minha vinda pela igreja, já era um projeto meu de vir para ou estar na casa dos meus pais, com eles em Anápolis, ou aqui com a Ruth. Estava na primeira igreja presbiteriana de Vila Velha, ainda sou membro do presbitério de Vila Velha, Espírito Santo, e por alguns acontecimentos na minha vida, então eu achei que deveria passar um ano com a Ruth. Mas nunca parei de trabalhar na obra de Deus, jamais. Depois do meu chamado, não consigo ficar parado de jeito nenhum. E servi ali a igreja de Vila Velha durante 1 ano e 4 meses com o pastor Epaminondas. E graças a Deus o trabalho foi muito bem. E foi uma despedida muito chorosa no domingo último passado, né? Então, tem muitas coisas assim que ficam na lembrança. E quando eu saí de Vila Velha, eu agradeci a Deus pelos meus 15 anos passados naquela cidade, por 2 igrejas plantadas. E saí de lá. Quando entrei em Uberlândia, a primeira coisa que fiz também foi agradecer a Deus por estar entrando na cidade e pedir a bênção de Deus sobre a minha vida durante o período de tempo que eu passar aqui com os irmãos. E eu queria agradecer ao pastor Honório pela confiança. Nós já nos conhecemos já há algum tempo, assim, de vista, né? Porque durante o período que ele pastoreou lá em Cachoeiro de Itapemirim, por 2 mandatos eu fui vice-presidente do Sínodo, e Sínodo Central Espírito Santense. Então nós sempre nos encontrávamos nas reuniões do Sínodo, Supremo Concílio, e revê-lo foi um motivo de grande alegria. Ter a possibilidade de trabalhar ao seu lado, maior alegria ainda. E para mim, uma maior alegria ainda é estar trabalhando junto da minha irmã, que era um sonho meu, e poder hoje ajudá-la no seu ministério de música é muito bom. Bem, quando o pastor Honório convidou-me para falar aqui, ele pediu-me que falasse sobre um tema que nós estaríamos estudando hoje, na quarta-feira, nesse estudo bíblico semanal. E eu passei para ele, então, esse tema. Acho que foi um tema muito longo. Eu vi que ele não respondeu, ele falou assim, eu não sei nem o que eu vou responder para o Walter com esse tema. Uma introdução ao envolvimento integral da igreja dentro dos novos horizontes da sociedade. É muito grande. Geralmente a gente fala assim, a santificação, a justificação. Rapidinho, né? Fácil de falar. Agora, uma introdução ao envolvimento integral da igreja dentro dos novos horizontes da sociedade é quase que um livro. A gente, vou decorar um tema desse? Mas então vou resumir. É o seguinte, o que nós como igreja devemos fazer, qual deve ser a nossa percepção diante da sociedade, do mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu preparei esse estudo e vou falar para vocês. Eu estava vindo ali, dirigindo o meu carro, me lembrando a primeira vez que eu preparei um estudo para falar na igreja. Estava no seminário, meu pastor me indicou para falar para o reverendo Anderson Martins Rios, na 4ª igreja de Taguatinga. Tinha sido há pouco tempo o reverendo João, parece que tinha saído da igreja, a primeira igreja de Taguatinga, vindo para cá. E eu fui para a 4ª igreja do setor J. O pastor Anderson pediu que eu preparasse um estudo para falar no sábado à noite para a mocidade, só para jovens. Domingo de manhã fazer um estudo sobre igreja na escola dominical e domingo à noite fazer um sermão evangelístico.
preparei 3 sermões, daqueles sermões assim, caprichado. Muito conteúdo bíblico, tudo certinho. Minha velha Bíblia. Mas durante a semana fui visitar uma irmã e ela falou, não, pastor, o senhor vai pregar de Bíblia nova. Vou comprar uma Bíblia nova para o senhor dar de presente para o senhor ir pregar de Bíblia nova lá na igreja de Taguatinga. Eu peguei a Bíblia nova e fui embora. 3 sermões bem preparados. No sábado à noite, quando eu abri a Bíblia nova, cadê os textos que eu... Porque você tem uma Bíblia velha, essa Bíblia velha você sabe tudo, ela tem tudo, marcadinho para você. Então você, quando abre aqui, você já sabe, opa, o meu envelope de dízimo. E o seu envelope de dízimo você deixou no livro de Colossenses, você já sabe que tem. Então, a Bíblia nova não tem disso, ela é nova. Não tem nada marcado. E para achar esses textos agora? Que trabalho que deu. E quando eu terminei o sermão no sábado à noite, eu descobri que eu tinha pregado os 3 sermões de uma vez. Em menos de meia hora. Falei, agora o que eu vou fazer amanhã e amanhã à noite? E eu vinha para cá pensando nesse detalhe, né, lembrando isso já fazem 30 anos, e o mesmo sentimento, a mesma emoção de pregar, como se fosse a primeira vez, vem ao meu coração, falando à igreja aqui, a segunda igreja, nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. É um texto que nós conhecemos muito bem. Ele está dentro do sermão, chamado Sermão do Monte, que Jesus pregou aos seus discípulos. Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16. Nós faremos uma leitura em conjunto destes versículos. Mateus 5, de 13 a 16. Vamos ler juntos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe, ó Deus, na pregação, no estudo que faremos agora da Tua Palavra. Nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja iluminando os nossos corações, ó Deus, com Teu Espírito Santo, de maneira que nós compreendamos, ó Pai, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Te rogamos, ó Deus, também, que o Senhor afaste deste lugar, ó Deus, toda obra maligna, tudo que não pertence a Ti, pensamento, palavras, obras que não vêm do Teu Espírito Santo, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. E toda artimanha de Satanás para nos desviar, tirar a nossa atenção, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Pedimos-te, ó Deus, tudo isto suplicando em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós encontramos aqui, dentro do nosso texto, a nossa condição. Como que nós devemos... Estou apanhando desse computador do Agostinho aqui. Agora sim. Ah, meu filho. Como que nós devemos entender, primeiramente, o nosso lugar no mundo, na nossa sociedade?
como crentes, o que nós fomos chamados por Deus para fazer? Primeiramente, eu quero fazer aqui uma colocação, eu creio que todos vão de concordar comigo, né? A nossa sociedade, esta que nós vivemos hoje, ela se formou quando? Quando que ela teve a sua origem? Se você disser assim, olha, quando Uberlândia começou como uma vila, não. Quando os portugueses chegaram no Brasil, também não. Quando Portugal, então, foi, não. Quando os romanos começaram a conquistar as novas colônias fora de Roma e vieram para a Bretanha, Galácia, não. Antes. Então, quando só existiam os orientais, antes, quando Deus formou o homem e o colocou no jardim, deu a ele uma mulher e ordenou-lhe que eles se coabitassem e produzissem filhos e enchessem a terra. A partir daquele momento, então, ali, começa a formação da sociedade, da nossa sociedade, a sociedade que nós temos hoje. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter a consciência de que a nossa sociedade, ela se formou com os nossos primeiros pais. E ela vem se desenvolvendo ao longo de milênios, até chegar ao que nós somos hoje. Então, a sociedade não é uma ideia nova. Sociedade é uma ideia antiga. E crentes dentro da sociedade não é uma coisa nova, é algo antigo também. E o segundo tópico do meu estudo aqui é o que acontecia antigamente. Vamos deixar essa coisa da Bíblia de lado para falar dos tempos de Jacó. Vamos falar dos nossos tempos, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu posso falar assim algumas coisas de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, quando eu era criança. E se eu for retroagindo, eu vou me lembrar então de quando eu era garotinho, dos tempos do meu pai. Se o meu pai estivesse aqui e se lembrasse dos seus tempos de criança, ele iria falar sobre algumas coisas de antigamente, que nós, os filhos, não conhecem hoje, que existiram. Eu me lembro uma primeira vez que eu levei o meu filho para conhecer Pirenópolis, e na entrada de Pirenópolis tem uma casa muito bonita com um carro de boi na frente. Ele falou, pai, para o carro aqui. Esse aqui que é o carro de boi? Eu falei, é isso aí que é um carro de boi. Ele desceu, subiu para poder ver, conferiu a roda, todos os artefatos do carro de boi, tudo que continha, foi perguntando detalhe por detalhe, e eu pude ver no semblante dele como aquilo era novo para ele. Mas alguns de nós que estamos aqui, talvez tenham visto, ainda presenciaram o transporte feito no carro de boi. Não sei quem gosta de coisas antigas e já viu isso aí, sai para poder ver os tropeiros quando eles passam, ler sobre isso aí. Então, nós temos na nossa sociedade antigamente, no caso do nosso Brasil, tropeiros, famílias grandes, né? Mães que tinham 10 filhos, 11, 12. Se você perguntar hoje para uma mãe moderna quantos filhos ela quer ter, você vai ficar surpreso. É 1 ou 2 filhos, no máximo, 2. 3 ou 4 é raro, é uma exceção. Os filhos daquele tempo eram filhos de antigamente, eram filhos tementes aos pais. Não precisava do pai falar com o filho para não fazer bagunça. O pai simplesmente olhava para o filho. Conforme o olhar do pai, o menino já sabia se ia apanhar ou não. Hoje, se o pai fizer alguma coisa com o filho, ele pode ir preso, responder processo. Então, nós estamos dentro de um mundo onde uma sociedade que se movimenta, que se transforma, e o antigamente, ele fica esquecido, né? No meu tempo de criança, tinha uma coisa também interessante, nós chegávamos na igreja normalmente, meia hora antes do culto começar. Meu pai era um diácono, ainda é, né, diácono, já com 80 anos ele ainda é diácono. Ele fala assim, não, já me colocaram como em disponibilidade, mas tem coisa aqui na igreja que se eu não fizer, os diáconos mais novos não dão conta de fazer, não. Então eu tenho que fazer. Então, quando essa geração do meu pai acabar, os diáconos mais jovens vão passar uns apuros terríveis.
Mas ele chegava na igreja com a minha mãe e nós sentávamos do lado da minha mãe. Não podia olhar para trás, não podia conversar, não podia fazer bagunça, senão dava um beliscão aqui na costela. Menino, mas aquilo doía tanto. E não podia chorar, que se chorasse era pior. Então, você tinha uma certa disciplina que é diferente. Eu me lembro de uma vez ter feito um culto, e num culto nos lares, e o irmão me chamou e disse assim, pastor, vamos lá em casa, vamos fazer um culto. Eu falei, muito bem, vamos sim, claro, com certeza. Chegamos na casa dele para fazer aquele culto, o menininho dele subia na prateleira assim, da casa dele, na arca, e pulava no sofá. E a mesa era uma mesa com tampo de vidro de 10 milímetros, e esse menino pulou em cima daquela mesinha de centro. Eu vi aquele vidro quebrando e aquele menino se cortando. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas todo mundo fez aquele silêncio na hora do culto e o pai chegou para poder falar com a criança. E o menino deu uma risada e deu um tapa no rosto do papai. E eu falei, agora esse menino vai levar uma tunda, né? Eu ouvi essa palavra esses dias atrás, lá na congregação do Setor Sul, ri demais. Essa é outra palavra que subiu do nosso vocabulário, né? Ah, vou te dar uma tunda. Tunda é uma surra. E falei assim, ó, esse menino agora vai levar uma surra. E aí ele olhou para todo mundo assim, todo mundo olhando para o papai, e ele disse assim, mas essas crianças de hoje, né, pastor? Como elas são diferentes, né? Realmente, as crianças de hoje são realmente muito diferentes. Então nós estamos vivendo num ambiente, num mundo, que o antigamente, ele faz parte agora somente da nossa utopia, não volta mais. Você pode notar, por exemplo, a presença ruralista, poucos meios de comunicação, pouca informação, casas grandes. A política era coronelista. Há um ano atrás eu fui pregar em Lajinha, Minas Gerais, também, lá no início, perto do Espírito Santo. Cheguei na cidade num culto de quarta-feira. A igreja grande, um pouco maior que essa aqui, mas tinha 286 pessoas no culto na quarta-feira à noite. 286 pessoas no culto. Na quarta-feira à noite. Isso aqui nas nossas igrejas urbanas, a não ser que seja uma campanha, um aniversário, alguma coisa, um pregador extraordinário que vem pregar, então não vai. Mas eu perguntei ao pastor, é normal? Ele falou assim, é normal, porque na nossa cidade as pessoas não têm muito o que fazer. Então, vir à igreja é o melhor programa para todo mundo. Então, eles vêm, trazem os vizinhos, e é assim que acontece, pastor. Então, isso é um detalhe ruralista. Quando você parte para um grande centro urbano, então você já não tem mais a mesma frequência. Como é que as igrejas elas vão se comportar? O que é que nós vamos fazer? Bom, isso aí eu estou falando de antigamente, gente. Espera aí que eu vou falar agora sobre o nosso presente. Isto tudo que eu falei foi sobre o que passou. Mas vamos falar agora para nós. O que está acontecendo nos dias de hoje? Nós podemos ver que, primeiramente, você olha para uma cidade hoje, você não vê a cidade mais plana. Ela cresce para cima. Ela é vertical. Isso lembra um tempo da Bíblia em que os homens tentavam construir grandes torres para tornarem célebre o seu nome sobre a terra. Aconteceu um fenômeno interessante, o fenômeno de Babel, a multiplicidade de línguas, deu-se exatamente por causa disso, do verticalismo. Mas a arquitetura hoje não tem outro remédio para poder abrigar a quantidade de pessoas dentro de uma metrópole, a não ser fazer a cidade crescer para cima, porque para os lados não tem mais jeito. Então, as casas elas são tomadas pelas construtoras e incorporadas, e no lugar de 4 casas você constrói uma torre de 20 andares, e a pessoa que tinha uma casinha pega 2, 3 apartamentos, dá uma fonte de renda, e a cidade vai subindo. Nós, lá em Vila Velha, temos um problema seríssimo disso aí, porque o cordão que passa na frente do mar, litorâneo ali, está se tornando de 20 andares, 18 andares, e aquelas casas elas estão acabando. No lugar onde você tinha 10 pessoas, agora mais 10 do lado, 5 ou 6, 20 pessoas,
Hoje você tem em torno de 80, 90 famílias morando naquela quadra. Então, se observa o quê? O verticalismo. Aumento de pessoas e cidades crescendo para cima. O meio ambiente é outro tema que nós discutimos. O que vai acontecer conosco? Estamos aí às voltas com a falta d'água. Muitos lugares, a seca em lugares que nós achávamos que não ia acontecer nunca. São Paulo quase que está sendo obrigado a beber a água do rio Tietê, porque não tem outra alternativa, não chove. Né? As reservas de água estão no final. Outra coisa, avanço tecnológico, virtual. Tudo é novo a cada minuto. Eu estou usando aqui um computador, mas se eu quisesse usar uma tela holográfica aqui, eu poderia usar. Já existe. Nós estamos usando o ventilador, mas nós já temos o ar-condicionado. Nós podemos usar um computador, mas eu tenho já um iPod e por aí vai. Tudo se torna novo. E você compra um smartphone, e nós temos que estar preparados para isso aí, para poder dizer para a geração que usa smartphone, coloca a sua Bíblia no smartphone. Não tem problema nenhum. Você abrir a sua Bíblia na hora do culto no smartphone e ler. Qual o problema? Nenhum. O problema é você conectar-se e ficar conversando no WhatsApp, que é vulgarmente conhecido como Zap Zap, que acabou com o diálogo. Né? Você sai, às vezes, com uma pessoa, fica ali o tempo inteiro. Eu deixo fazendo aquilo ali e vou embora. Você é sem educação? Sou. Porque eu acho que ainda o diálogo olhando nos olhos é diferente. E, meus amados irmãos, são as coisas que nós enfrentamos hoje. A globalidade, a liberação. No meu tempo, isso aí agora eu já estou falando, não é antigamente, tá, gente? 40 anos atrás. Mas a gente iniciava, por exemplo, a vida sexual e as descobertas da vida sexual aos 12, 13 anos na escola, com a professora falando, e era uma coisa de janela fechada para ninguém ouvir. E você tinha alguns pais que conversavam com os filhos. Se você perguntar hoje para um menino de 8 anos sobre alguma coisa, meu filho, você sabia que o neném nasce da cegonha? Ele vai te dar uma aula, sabe como é que funciona? Ele está tão bem informado, por quê? O acesso dele a essas informações é muito grande. Ele chega na escola, talvez você diga assim, mas o meu filho é crente, pastor. Ele não vai fazer uma coisa dessa. Muito bem, ele não vai fazer. Agora, quando ele chega na escola, ele tem coleguinhas lá que faz. E que sabe, e que dá as dicas, e que pensa assim, vai chegar em casa para poder olhar no computador? Não. Aquela criança que vai à escola leva um smartphone de quadricore, rapaz, ele entra ali e fala, ó, você vai ter que fazer aqui, ó, rapidinho você chega lá. Então, amados, nós temos hoje causas sociais fortíssimas. Eu vou pular tudo isso aqui, acho desnecessário falar sobre tudo, vou apenas citar. Causas sociais como a pobreza, as fontes de energia que estão se acabando e nós precisamos descobrir outras, a multiplicidade de política e filosófica, os conflitos armados e a violência, a desestabilização psicológica das pessoas, o aumento de serial killers, doenças da mente, etc. Lá na minha terra, lá no Espírito Santo, a terceira ponte que liga a Vila Velha à Vitória é uma ponte muito alta no braço do mar. Todos os dias se registra um caso de suicídio. E o nome das pessoas que morrem me assusta, porque é assim, Ezequiel, Josué. E você começa a pesquisar aquelas pessoas que morreram por dramas familiares, morreram porque estavam descontentes com a vida e a sua grande maioria de origem cristã evangélica. Então, a doença que as pessoas têm hoje na sociedade, essa doença social, a depressão, ela não é uma doença de descrente, não. É doença de crente. Mas o que é que nós falamos sobre isso? Nós estamos preparados para nos envolver com a sociedade assim? O aumento da população mundial.
Quando eu fui para o seminário, me passaram uma tarefa de fazer uma pesquisa sobre a evangelização e os povos, e foi preciso saber quanto, para mim, né, saber qual era a população mundial. Era 1 bilhão e 0,05 milhões de pessoas sobre a Terra, 1983. Eu assustei de ver aquela marca, falei, gente, é gente demais, é muita gente no nosso planeta. Ah, mas agora os registros somam quase 2 bilhões de pessoas sobre o globo terrestre, 30 anos depois. E nós nos perguntamos, está morrendo pouca gente, nascendo mais. Não é verdade? E aonde nós vamos colocar tanta gente? E de onde nós vamos tirar tanta coisa para essas pessoas comerem? A indústria automobilística criando os seus carros, as empresas, o mundo inteiro se mobilizando para poder acabar com a poluição mundial. Camada de ozônio toda aberta, aquecimento global. Nós temos muita coisa para pensar na sociedade. Nós temos muita coisa para fazer como igreja. Nós temos muita coisa para fazer quanto estudantes dentro da sua escola, no seu trabalho. Eu achei algo bonito, aqueles japoneses quando vieram no Brasil, pelo menos uma coisa essa Copa serviu, depois do 7-1 que a seleção brasileira tomou, foi ver o exemplo dos japoneses. Que cultura é aquela, que coisa maravilhosa. Terminava o jogo, todos eles juntavam lixo e jogavam no lixo, e deixavam o estádio limpinho. Esses dias atrás, juntando um lixo na rua, estava jogado, lembrando do exemplo dos japoneses, uma senhora me perguntou o seguinte, o senhor já morou no Japão? Falei, nunca, mas tive o privilégio de vê-los limpando um estádio no Brasil, e hoje, quando eu vejo um lixo assim, se eu puder, eu vou pegar e vou jogar o lixo no lixo. Acho que é alguma coisa pequena, mas é algo que nós podemos fazer. Tá, e você diz o seguinte, pastor, mas isso não é coisa de crente fazer. Crente tem que distribuir folheto. Crente tem que dar testemunho de Jesus, falar que o sujeito vai para o inferno, se ele não aceitar, ele vai para o céu. E, queridos, o que eu gostaria de levar a igreja a entender é que o nosso procedimento como crentes, a nossa presença cristã na sociedade, ela tem que ser hoje com desafios mais amplos, e são desafios que nos levam a juntar um lixo no chão, para que nós possamos dar um testemunho autêntico de Jesus. Então pense bem, nessa introdução que nós estamos falando sobre o nosso envolvimento com os problemas sociais. Nós temos tudo isso, né? Ficção se tornando realidade rapidamente. O entretenimento hoje está focado na juventude liberal, na libertinagem, nas drogas. Para o jovem, o que conta é uma palavra chamada balada. E aí, você vai para a balada? Sabe a população de Uberlândia? Quantos mil habitantes mesmo Uberlândia tem? 600 mil? 700 e poucos mil. Vamos pôr 750 mil, né? Desses 750 mil, com certeza, 40% é a população jovem. Esses 350 mil pessoas de Uberlândia estão sendo disputadas pela mídia e pelos investidores. Sabe, a briga é terrível. Por quê? Porque você tem que tirar essa pessoa, jogá-la na noite e dar atração a ela para que ela sobreviva dentro dessa sociedade. Então você vai e pega a quantidade de barzinho que tem aí, a quantidade de conjuntos e grupo de pagode, sertanejo universitário, isso, aquilo, aí, etc. E para você fazer o quê? A tão famosa balada. Porque ali você vai gastar, ali você vai ter lugar para você se divertir, e essa juventude precisa liberar seus conceitos. É ali que é o ambiente propício para você vender drogas e assim por diante. Igreja, o que é que nós vamos fazer? Agora, por último,
nós ainda temos dentro da nossa sociedade? O descrédito da nossa mensagem, o descrédito da espiritualidade cristã e bíblica, vendida numa sociedade sincrética, aonde você mistura os conceitos da palavra de Deus, que Jesus nos ensinou, a pureza do Evangelho, você mistura com pisar em sal grosso, vender fitinha de oração, toalhinha que faz mágicas, oração forte, oração média, oração fraca, águas benzidas, oradas pelo pastor, e ainda por cima, hoje nós temos no Brasil um movimento de volta às raízes do Velho Testamento, do Templo de Salomão, da estola sacerdotal que cura, da barba de Arão, e do óleo que desce para a barba, e esse óleo sendo vendido, a estola sacerdotal daquele sacerdote que foi usado no templo, viajando o Brasil todo para que os fiéis da igreja possam tocar naquela estola e serem curados. Você está prevendo a quantidade de desafios que nós temos na nossa sociedade? Então você, como pai, como mãe, como membro dessa igreja, como um cristão envolvido em pregar o Evangelho, precisa abrir os seus horizontes, para você ver que antigamente parece que era um tempo muito melhor. Hoje nós estamos dentro de uma panela de pressão que está a ponto de explodir, e nós, como igreja, vamos fazer o quê? O que nós podemos fazer? Bom, voltando para dentro da Bíblia, utilizando o texto que nós lemos no início, vou ler novamente. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim no velador, onde ilumina toda a casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o desejo de Jesus. Essa é a vontade de Jesus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos a igreja, então, fundada sobre essas palavras de Jesus, uma pequena parte dentro da sociedade, que pode salgar a sociedade e que pode iluminar a sociedade. Então, de repente você diz assim, nós temos essas trevas, essa escuridão todinha no mundo, e o que nós podemos fazer se nós somos tão poucos e tão pequenos? Vou lembrar aqui o exemplo de um jovenzinho que estava numa aula, certa vez lá na Alemanha, e o professor dele estava falando sobre escuridão e frio. E ele, depois da palestra sobre escuridão e frio, esse professor disse o seguinte: esses cristãos dizem que Deus existe. Deus não existe coisa nenhuma. Se Deus existisse, os males sociais, eles não existiriam mais. Então, um jovem se levantou na sala e disse o seguinte: professor, permita-me discordar do senhor. Ele falou assim: discorde. Mostre que eu estou errado. Ele disse o seguinte: a sua aula é sobre escuridão e sobre frio. Professor, frio existe na física? Ele falou assim: é o que nós estamos estudando. Ele falou: não, professor, frio não existe. Na física nós não estudamos o frio, nós estudamos o calor. E o frio é a ausência de calor até os graus negativos. Portanto, se o senhor tiver calor aonde tem frio, não vai existir frio. O senhor concorda comigo? O professor falou assim: você tem razão. Mas qual a sua segunda proposição? Ele falou assim: nós estamos estudando a escuridão. Mas, professor, vou discordar novamente do senhor.
A escuridão, ela não existe. Na física, ela não existe. Não se estuda na física a escuridão. Nós estudamos na física a luz. De maneira que, aonde está escuro, é porque existe a ausência da luz. E quando nós colocamos a luz, a escuridão se vai. O professor disse assim, bom, mas e o que você quer dizer com isso? O senhor falou que Deus não existe, por causa dos males sociais. Permita-me discordar do senhor pela terceira vez. Os males sociais são como a escuridão e o frio. São a ausência de Deus na sociedade. Quando Deus se vai, nós então estamos colhendo todos os frutos da nossa maldade. Mas quando Deus está presente e nós o honramos, então estas trevas, esse frio, se vai. O professor aprovou a fala do aluno. Aquele menino era Albert Einstein, o nome dele. Uma lição que fica para nós hoje. Quando nós perguntamos, então, por que a sociedade ela está tão ruim? Por que a sociedade ela está tão deteriorada? Nós estamos vivendo um tempo de completa ausência de Deus. Não é pela multiplicidade de igrejas que estão espalhadas dentro de uma cidade que nós podemos afirmar que a presença de Deus está ali. Não. Pelo ensino de Jesus, nós observamos então que as nossas atitudes, a atitude de um crente dentro da sociedade é como sal que salga. É como a luz que ilumina. Então, fisicamente, meus irmãos, nós vamos pensar dentro desse princípio. Que nós, como igreja, somos desafiados por Deus. Somos conduzidos pela palavra do Senhor a olharmos a nossa sociedade como sendo esse campo aonde nós vamos salgar, aonde nós vamos brilhar. E isto parece ser uma coisa assim extraordinária, né? Você tem que sair com um outdoor, uma faixa, balançando na rua, dizendo, eu sou crente, gente, eu estou brilhando. Não. Vamos olhar o exemplo de Moisés, que ficou com Deus no monte Sinai. Quando ele desceu daquele monte, as pessoas não conseguiam olhar a sua face por causa do brilho que existia na sua face. Nem ele sabia. Ele não sabia por que as pessoas abaixavam quando olhavam para ele. E Arão teve que dizer, olha, esconde a tua face, porque o brilho que existe dentro em você é que as pessoas não podem enxergar. E aqui, meus amados irmãos, nós temos um desafio de Jesus também para a nossa vida. Ou seja, é na sociedade que nós vivemos, no meio da escuridão, do frio, das trevas, é que nós devemos brilhar, a nossa luz tem que brilhar. E nós não podemos dizer assim, olha, minha luz está brilhando. Não, 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 não. Essa luz é uma luz que brilha espontaneamente, naturalmente. Ela brota de dentro do coração da pessoa. Aquela mulher samaritana no poço de Jacó, quando Jesus Cristo falou com ela, ela disse o seguinte a Jesus, ele falou assim, mulher, se você soubesse quem é que te pede esta água, tu me pedirias água viva, eu te daria água viva para beber. E a água que eu der será uma água a brotar, a jorrar para a vida eterna, uma fonte a jorrar. Então Jesus Cristo nos mostra que é algo consequencial dentro da nossa experiência com Ele. Nós vamos começando a aprender de Jesus, nós vamos levando a vida com Deus a sério, nós vamos nos comportando diante de Deus com alegria, nós vamos juntando papel na rua, dando testemunho, mostrando para as pessoas, sendo um bom crente no seu ambiente de trabalho, tratando o seu patrão com dignidade, não fazendo reunião de oração no horário de trabalho seu,
Deixa para fazer a reunião de oração no seu horário de almoço, antes de você entrar no serviço, para você testemunhar que você é um bom funcionário. Fala do amor de Jesus para os seus os vizinhos lá perto. Comunica a graça de Deus através de atitudes. Seja íntegro com os seus compromissos. Só compre fiado se você for pagar. Se pagar, de preferência não compre. Mas se você comprar, pague em dia. Não faça duas dívidas que você não possa pagar. Dê testemunho. Aprenda a viver com simplicidade. Coisas simples. Trate os seus irmãos da igreja com amor, com carinho. Seja uma ponte de reconciliação. Não um crente que fica fazendo intrigas e semeando outras coisas entre os irmãos. Mas seja uma pessoa que ama a Jesus de coração. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E é através do cultivo dessas coisas, dessas virtudes, é que nós transformamos a nossa sociedade. Eu quero crer, meus amados irmãos, que algumas coisas são importantes na nossa vida e nós vamos ter que assumi-las. Obras sociais, trabalhos, sim, com certeza. Porém, no pensamento de Jesus Cristo, no que nós acabamos de ler na sua palavra, para que nós possamos influenciar a sociedade, basta apenas começar e começar por mim. E esse começo é um começo simples, é um começo que não tem grandes dificuldades. Não precisa da igreja parar para fazer o projeto agora de como vamos influenciar a sociedade. Não precisa do conselho estabelecer as metas, esse grupo aqui vai fazer tal trabalho na escola, aquele ali vai fazer assim, assim, assim. Mas se você é um cristão, se você é uma pessoa temente a Deus, faça os seus deveres cristãos, brilhe a vossa luz. Onde você estiver, deixa brilhar a luz de Deus na sua vida. Não diga para ninguém que você tem essa luz. Deixe que ela brote, deixe que as pessoas observem isto em você. Semeia, ilumina, salgue. Eu vou caminhar aqui para o final desse meu estudo hoje. Isso aqui é apenas uma introdução. Nós vamos com certeza ter outras oportunidades e eu não gosto de falar muito. Minha palavra geralmente é de 30 a 40 minutos. Porque eu acho que é quando a mente humana consegue absorver. Depois de 40 minutos, você já começa a orar pelo pregador para ele terminar. Então, eu quero pontuar aqui algumas coisas nessa primeira parte. Nossos problemas sociais, da nossa cidade, de outras, do nosso país, nós temos um grande desafio, porque a nossa formação cultural ela está atrelada a quem nos colonizou. Então, nós temos muita dificuldade para poder anunciar o Evangelho na nossa pátria. O Brasil é uma pátria sincrética, formada pelas religiões do catolicismo, das religiões afro-africanas, que nós temos uma tendência ao misticismo muito grande, e as religiões indígenas. E nós aprendemos de Jesus e agora precisamos viver isso aí. É um grande desafio para nós. Brilhe a vossa luz. Segunda coisa que eu quero pontuar são os dilemas da alma do homem brasileiro, contemporâneo. Que são dilemas que estão aprisionados ao enredo dessa história liberal, libertina, de bênçãos ou maldições decorrentes de todo esse processo que nos trouxe até aqui. De tudo isso que eu falei naquela introdução. Então, hoje nós partilhamos disso, nós vivemos isso, e nós temos que nos envolver com essas pessoas. Saber desses dilemas da alma do homem brasileiro. Há uma semana e meia atrás, uma senhora que eu tenho uma estima muito grande me procurou e pediu que falasse comigo em particular. Eu respondi que sim, que poderia,
e nós sentamos para conversar. Ela, por alguns instantes, olhou para mim, baixou a cabeça e falou assim: pastor, o senhor não me leva a mal, mas eu quero chorar. E eu ouvi o choro dela durante quase mais de 5 minutos. E é uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande. E quando ela começou a confidenciar os dilemas que ela vive, sem ter a oportunidade de conversar com ninguém, porque ela acha que conversando com alguém na igreja, aquela pessoa vai ouvir a sua conversa e vai contar para outra pessoa. E como já aconteceu algumas vezes, ela não tinha confiança para conversar com alguém. Eu me senti como um padre num confessionário. É um sentimento bom, porque os católicos, quando eles vão lá confessar com o padre, está por trás daquela telinha, lá, até a porta da igreja, é interessante, né? Mas a pessoa tem ali a condição de falar com alguém. É um divã psicanalítico. E lá o outro lado, o padre dá uma receita para a pessoa: olha, reza tantas Ave Maria, tantos Padre Nosso, tantas Salve Rainha, pague tantas penitências que você vai se ver livre disso aí. Do nosso lado pastoral, você sabe que não tem que fazer nada disso, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, que nós podemos levar todas as nossas preocupações e angústias e dores a Jesus Cristo. E se for algum pecado, Ele vai perdoar o pecado, porque Ele pode perdoar os pecados. E se for um fardo pesado, Ele convida a deixar um fardo pesado e a pessoa tomar o jugo de Jesus, que é leve e suave. E foi um momento interessante de ouvir. Mas o dilema dela, de trazer um filho dentro de casa, de um filho com inclinações homossexuais, e que não poderia confessar aquilo para a igreja, que algumas pessoas já suspeitavam, e como que ela iria fazer se descobrissem, e inevitavelmente isso chegaria à luz alguma hora. São dramas, problemas, onde nós temos que orar, onde nós temos que transmitir segurança, onde nós temos que, como igreja, demonstrar o amor. Como diz um hino que nós cantamos, né? Mostra amor, com paciência. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O amor não é mesquinho. Nós temos tantos desafios como igreja para salgar a nossa sociedade, a nossa igreja e tudo mais. A nossa moral, a ética, o civismo, tudo. No dia da pátria nós fomos cantar o hino nacional brasileiro na igreja. Me lembrei daquela Vanusa que cantou lá em São Paulo. Meu Deus, falei, meus irmãos, nós precisamos, quando eu for avisar para cantar o hino nacional, os irmãos decorem o hino nacional de uma semana antes, porque isso aí é um exemplo que nós temos que dar. É o nosso exemplo cívico. E por aí vai, a nossa espiritualidade, ela nos chama a atenção, a forma como nós tratamos o nosso Deus, nossas responsabilidades, os fatores espirituais que atingem todo o nosso Brasil, é quase que os mesmos que atingem hoje o mundo inteiro. Então nós devemos dar resposta a isso. E o Senhor Jesus nos manda ser sal e luz. No próximo estudo que nós vamos ter, nós vamos ver que ingredientes são estes para nos tornarmos sal e luz. E hoje eu gostaria de parar por aqui. E gostaria que você, a partir de hoje, orasse em primeiro lugar. Orasse pela sua sociedade. Ore
mais. Você já ora por Uberlândia, então você vai orar mais por Uberlândia. Você vai assumir um compromisso diante de Deus e todos os dias orar pela sua cidade. E que a sua igreja seja sal e seja luz nesta cidade e no mundo inteiro. Segunda coisa, você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu estou disposto a me envolver com as coisas mais simples da minha sociedade. Ainda que seja juntar um papel no chão e jogar no lixo. Mas se alguém me perguntar, eu quero ter a oportunidade de dizer que faço isso porque estou glorificando o meu Senhor Jesus e porque eu quero uma cidade limpa para os meus contemporâneos. É uma forma, é pequena a forma, mas é algo que eu posso fazer. E se você pensar bem, você pode fazer. Ah, eu vou esperar acontecer alguma coisa extraordinária, não. Sei que você que está cursando o ensino secundário, você que está numa faculdade, em qualquer lugar onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, você pode testemunhar. Testemunhe, seja sal, seja luz. E aqui na igreja você pensa assim, bom, entre as quatro paredes não tem nada para fazer. Tem. Você vai dizer, Senhor, eu quero agora me envolver, eu quero ser uma ponte. Eu não quero ser mais um crente brigão. Eu não quero ser mais um crente que dá mau testemunho dentro da igreja. Eu quero viver em paz com meus irmãos. Eu sei que a tua vontade, Senhor, ela vem quando existe paz. A tua vontade, Senhor, é que nós todos vivamos numa comunhão maravilhosa. Então eu, como crente, decido na minha vida ser sal e luz na minha igreja. E por aí nós vamos começar então a nossa influência nos novos horizontes da nossa sociedade.